Bom, gente, está aqui do meu lado, tá? A nossa querida advogada criminalista, e ela está aqui porque ela vai conversar comigo no quadro de direitos sobre um assunto muito importante, que é o fim da alegação de legítima defesa de honra. E nós queremos falar sobre esse assunto com você. E é por isso que nós convidamos você a não perder esse assunto, porque o Direitos e Deveres começa agora. Bom, quando o assunto é mulheres e quando o assunto é feminicídio, vale a pena a gente chamar a atenção. Nunca se falou tanto neste caso e nunca se falou tanto em dizer isso não dá em nada. Isso não resolve nada. Isso é pior. Quanto mais você mexe, pior fica. Quanto mais você vai lá, aí é que as coisas acontecem. Eu acho que esse tipo de conversa, esse tipo de frase, esse tipo de informação levou uma consciência extrema de que a gente precisa ter algo que venha solucionar verdadeiramente o feminicídio, se possível, ajudar de uma certa forma. E o que vale e o que é de se chamar a atenção é que a população tem que entender que frases assim ou assuntos assim não ajudam em nada. Por que leis acabam se tornando mais fortes? Por causa desse tipo de conversa, por causa desse tipo de assunto, que leva muitas vezes realmente até pessoas que estão passando por essa situação se sentirem tristes e até magoadas, quando vê o outro lado muitas vezes brincar com a situação. E cada dia que passa, se você pensa que não está se tomando uma medida séria, está. Então eu gostaria muito de chamar a atenção de você, homem de caráter, homem que realmente respeita a mulher que tem, homem que respeita a família, que respeita a sociedade, que você continue com seu caráter, que você continue digno, porque isso não é para você. Isso é para aquelas pessoas que não sabem viver em sociedade, que não sabem viver num relacionamento de uma forma decente e que acham que quem está do lado é um objeto. E a lei está aí para realmente ser cumprida e, de uma certa forma, se não está sendo de um jeito, vai ser de outro. E é por isso que nós vamos conversar agora com a nossa advogada criminalista. A gente tem que entrar e tem que falar sobre esse assunto dessa forma, porque parece que as pessoas não entendem que o que faz a mudança são os comportamentos e atitudes, não é verdade, doutora? É verdade. Seja bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Obrigada. Vamos começar explicando para quem está em casa, porque parece que a gente fala do feminicídio e parece que as pessoas nem sabem o que significa, não é verdade? Verdade. Então, o feminicídio, no Código Penal nós temos a tipificação do crime de homicídio, né, no artigo 121, onde matar alguém, né, é uma conduta típica do tipo penal, né, do homicídio. Então, no caso do feminicídio, é quando há a morte de uma mulher pelo simples fato dela ser mulher. E, geralmente, esse aspecto do fato dela ser mulher ocorre dentro das relações de violência doméstica, né? Ou dentro do caso das relações familiares, nos casos de violência doméstica. Então, não é qualquer homicídio em que a mulher ela é a vítima, né? Precisa ter essa especificidade do fato do simples fato dela ser mulher, ser o motivo da morte dela. Pronto, e aí chama atenção para a fragilidade dessa mulher, mas também para com o respeito que tem que existir. Né? Porque assim, uma mulher ela não tem que estar em casa com medo, ela não tem que sair na rua com medo, ela não tem que ir para os afazeres dela com medo. Se existe medo, existe algo muito sério. E, obviamente, a sociedade quer viver bem, quer viver em harmonia, os relacionamentos têm que ser saudáveis, né? Se não dá mais para viver, para isso existe uma separação, ninguém quer isso. Mas se não dá para conviver em harmonia, em respeito, em zelo um pelo outro, que se tenha a saúde mental de dizer não dá mais. Né? Cada um segue sua vida, a gente sabe disso. Mas assim, o que chama a atenção é que a gente quer uma sociedade mais saudável e vivendo bem. E aí a gente pode falar sobre esse caso. O que mudou? O que era feito através do tribunal de júri e o que muda e o que chega assim com mais precisão hoje para a sociedade entender relacionado a esse assunto?
Pronto. Em relação à tese da legítima defesa da honra, né? Essa tese ela era muito utilizada pela defesa dos homens nos casos de feminicídio. Nesse caso, a defesa arguía que o fato... alguma conduta da mulher, ela justificaria a atitude do homem em matá-la. Então, é como se fosse a seguinte situação. Provocou, criou uma situação. Exatamente, ela criou uma situação. Se ela que trouxe desonra, se essa mulher trouxe desonra para o marido, se trouxe desonra para a família, significava que ele teria o direito, por legítima defesa da sua própria honra, de tirar a vida dessa mulher. E essa tese, ela era arguída nos tribunais, nos casos de homicídio, de feminicídio, no tribunal do júri, e nós já tivemos casos de repercussão, onde houve absolvição do homem diante dessa tese, por arguir essa tese. Então, assim, isso, claro que há muitos anos atrás, era muito utilizada a tese de legítima defesa da honra. Com o advento da Lei Maria da Penha, inclusive quero fazer uma ressalva, que ontem foi 17 anos da Lei Maria da Penha, com o advento da Lei Maria da Penha, com o advento dessa força, com o aumento da força feminina, né, da voz feminina, da busca pelos direitos femininos, essa tese ela foi caindo em desuso, porque o direito ele acompanha a sociedade. Então, a tese acabou caindo em desuso, mas... ainda assim, a utilização dela era de forma velada dentro da defesa. Sempre a defesa, nos casos do homem, tirar a vida da mulher, da sua esposa, namorada, companheira, seja qual o tipo de relação que tinha familiar, a defesa trazia de forma velada, não escancaradamente, ele matou para proteger a própria honra. Isso não era mais defendido, lógico que pela nossa modernização do direito e dos nossos valores. Mas, ainda assim, essa tese ela era abordada dentro da defesa como justificativa. Se ele fez isso, é porque ela fez algo que merecesse. Então, a mulher pagava com o próprio sangue, com a própria vida, pelo seu erro, como se isso justificasse o tirar a vida de alguém. Bom, então nós vamos chamar a atenção de quem está em casa do que vai realmente acontecer a partir de agora, com o fim, na verdade, dessa alegação. Pronto, a partir de agora, essa tese ela não pode ser abordada em hipótese alguma, seja na fase processual, de julgamento ou até pré-processual. Na fase de inquérito, ela jamais, qualquer ato que tenha algum tipo de influência por essa tese, ele é nulo. Ele é nulo. Inclusive, o próprio julgamento, qualquer absolvição que seja baseada na tese de legítima defesa da honra daqui para frente, esse julgamento é nulo. E, inclusive, no STF foi discutido e foi decidido, abordado e decidido, de que essa anulação do julgamento, no caso do Tribunal do Júri, ele não fere a soberania do Tribunal do Júri, porque estamos falando de princípios constitucionais, princípios da dignidade humana, da igualdade de gênero. Sim, porque nesse momento, quando isso acontece, tem várias defesas. Sim. Tem várias defesas, não só dos profissionais da área de direito, mas principalmente de outras entidades, de outros que vão estar ali, de uma certa forma, defendendo. E nesse momento, isso não vai acontecer. Isso. Né? Então, é bom que se chame bastante atenção de que o caso, realmente, ele vai ser levado extremamente... Não que ele não seja levado a sério, porque quando ele chega lá, o assunto não é brincadeira. Mas isso chama a atenção de um alerta. Isso também é um alerta para que este homem, que acha que não dá em nada, para a sociedade que acha que não dá em nada, que o assunto está mudando. Está mudando e a partir de agora, esse fantasma da legítima defesa da honra, ainda que de forma velada, que era o que ainda vinha ocorrendo nas defesas, nos tribunais, principalmente no Tribunal do Júri, esse fantasma ele foi totalmente abolido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não existe mais a possibilidade de uma absolvição ou qualquer que seja a atitude de um homem nunca mais poderá ser justificada baseada nessa tese. Eu não me lembro o nome da apresentadora. Tem uma apresentadora que ela defende de forma extremamente gigante
inclusive está entrando na política para tentar ganhar esses direitos. E, sinceramente, eu até entendo. Uma mulher que foi realmente machucada. Uma mulher que é lindíssima, uma grande profissional dentro da TV. Me fugiu da memória aqui o nome dela, mas ela é referência para as mulheres que se sentem totalmente invadidas, né, no seu dia a dia, no seu modo de viver e através dos seus relacionamentos. Né? Ela chegou a ser agredida, ela perdeu alguns movimentos, né, dos lábios, me parece. E é uma grande mulher, uma grande apresentadora, lindíssima, que inclusive esse caso dela muitas vezes serve de brincadeira do outro lado. Sim. Né? Porque assim, é como se não desse nada, não vai dar em nada, olha aí o que ele recebeu, não aconteceu nada, tá aí assim. E foi algo muito sério. E ela entra como mulher nessa força, contando histórias de outras mulheres e na luta para que isso não aconteça mais. Porque essa mulher, por ela ser bonita, por ela ser trabalhadora, por ela ser uma mulher de honra, uma mulher diferenciada, sim, Jéssica? Ela é apresentadora da Cidade Alerta de Goiás. Pronto, como é o nome dela, Jéssica? Silvia. A Silvi. Silvia Alves. Silvi Alves. Eu sou extremamente fã dessa mulher. Ela é do programa Cidade Alerta de Goiás. Ela passou um bom tempo sem poder trabalhar, passou por cirurgias. Uma mulher lindíssima, tem um filho, sofreu bastante e ela tem lutado bastante para que este caso seja resolvido, porque isso atrapalhou a vida dela. Ela trouxe vários problemas para a vida dela, inclusive profissional. Ela teve que resiliência total para continuar no mercado. E outra, vestindo a camisa das mulheres que sofrem essa situação. E eu fico pasma, porque é uma mulher, doutora, que particularmente tem referência, é uma mulher que omite opinião ao público e é uma grande mulher. Aí, de repente, isso acontece, isso nos chama a atenção. E aí, quando a gente vê uma lei como essa, pra gente é importante esse fim dessa alegação. Porque realmente esses tipos de atitudes, e que é grave, ele chegou aos fins. Ele chegou a maltratar, ele chegou a machucar, ela partiu para uma cirurgia. Olha, a gente está mostrando a imagem dela aqui. Sou extremamente fã dessa mulher, uma grande profissional. Você já parou para pensar que isso limita alguns trabalhos? Você sabe o que essa mulher sente? Porque você vê ela toda bonitona, você vê ela falando, mas me parece que ela perdeu a sensibilidade. Me parece, eu não tenho certeza, eu não estou confirmando, a sensibilidade dos lábios. Né? Então, assim, essa mulher, ela defende verdadeiramente a outra mulher. Ela veste a camisa. E aí, vinha um fim desse tipo de alegação, nos mostra um fim, uma luz lá no fim do túnel, não é verdade, doutora? Com certeza. E a importância do posicionamento dela diante dessa situação. Sim. Ela que é importante demais você ter tocado nesse assunto, porque a gente tira aquela sensação de que, principalmente para as mulheres vítimas que estão nos assistindo agora, de que isso só acontece na casa delas. Não. Então, uma mulher muito bem orientada, que tem contato com o público, tem toda uma instrução. Você não sabe que você está se relacionando com uma pessoa assim. Às vezes, não é da noite para o dia que você conhece as pessoas. Exatamente. Existe amor, existe sentimento. Às vezes você dá uma oportunidade para a pessoa mudar, para a pessoa se transformar. Mas todo mundo está vendo que não muda. Sim, mas a pessoa não está enxergando dessa forma. Exatamente, né? exatamente. Tem muito isso. Mas fulano podia ter dado um fim, podia ter terminado logo no início. Mas você tem gente que vive uma vida inteira e só vai conhecer depois que acaba tudo, depois de não sei quantos mil anos, né? Exatamente. Então a gente precisa entender o seguinte, que esse tipo de agressão psicológica, né, ou até mesmo chegar a esses fins, não pode acontecer. Não se pode acontecer. Não se pode acontecer. E é importante também ressaltar que um relacionamento abusivo, ele destrói o teu psicológico a ponto de você não se fortalece dentro daquele relacionamento. Uhum. Você fica cada vez mais frágil. E essa fragilidade, essa fragilidade extrema lhe impede de sair.
lhe impede de sair. E é isso que a gente chama de ciclo da violência, onde você fica preso naquela situação. Além de tudo, existe a dependência emocional, muitas vezes dependência financeira, mas essa questão emocional. O agressor, ele sempre vai diminuir a mulher a ponto de que ela se sinta totalmente incapaz de sair da relação. Porque é isso que ele quer. Ele quer a dependência dela, quer que ele fique cada vez mais dependente e que ela realmente acredite de que ela nunca vai conseguir sair e que lá fora é muito pior. É um narcisista, né? Exatamente, é muito pior do que estar ali dentro daquela relação. Verdade. Quais serão os efeitos, assim, o que você imagina os efeitos dessa decisão? Bom, eu vejo eu vejo assim, uma perspectiva muito boa em relação às próximas decisões, né, dos tribunais do júri, que infelizmente eu tive algumas experiências não de atuação, mas de acompanhar alguns julgamentos aqui no Piauí mesmo, de casos importantes em que eu participei assim como espectadora e que de forma velada, como eu falei no início, acabou que essa tese ela foi recepcionada na decisão final, né? Podemos dizer que nestas semanas, né, que a gente tem falado, nesse mês de agosto que se fala, desse mês lilás, né, que se fala do feminicídio, podemos dizer que é um avanço gigantesco e de um sentimento gigante também? Um sentimento gigante de que nunca mais veremos decisões machistas, misóginas, onde a mulher vai ter a objetificação respaldada pela justiça. E era isso que acontecia quando a tese de legítima defesa da honra ela é recepcionada dentro de um tribunal do júri, onde a justiça deveria ser feita, né, ali daquela vida que foi ceifada. A partir de agora, isso não ocorre mais. Então, isso é o que eu chamo de promova a segurança. O judiciário também que tem que promover a segurança da população e, nesse caso em específico, da mulher. Eu sempre falo, quando eu falo sobre violência doméstica, eu sempre bato nessa tecla. Promova a segurança. Isso é do judiciário, é um dever do judiciário e é um dever nosso, como mulher, e do dever nosso como cidadão. Homens também promovam a segurança. Não vamos ficar divulgando que não vai dar em nada. Isso é uma prova de que vai dar sim. Tem que se acreditar. Tem que se acreditar. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais eficazes do mundo. Ela funciona e ela está aí vigente, pronta para proteger aquelas mulheres que precisam de proteção. Muito bom. E aí a gente chama atenção, vai ser possível recurso nesse caso? Não, nesse caso, o STF, o Tribunal Constitucional, ele já, vamos usar o termo, bateu o martelo, e esse está abolido no nosso ordenamento jurídico de qualquer possibilidade de defesa de se utilizar a tese de legítima defesa da honra. Isso também chama a atenção desse cidadão para que ele verdadeiramente tenha consciência do que está acontecendo, chama a atenção da família para observar com mais detalhes o que está acontecendo, né, com esses jovens, com esses adultos homens, para esse cuidado, esse zelo, porque tem que se observar mais a família, tem que se observar mais o comportamento destas pessoas, para que a gente tenha pessoas mais saudáveis, para que a gente tenha pessoas mais calmas, né? E se não dá para viver, infelizmente, cada um segue sua vida, né? Cada um segue sua vida. Eu quero agradecer de verdade pela sua presença, tá bom? Agradeço. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato através do Instagram ou através da PAC, né? Isso, exatamente. No Instagram, eu posso falar no Instagram? Pode, fica à vontade. Inclusive está na telinha, mas eu quero que você reforce. Meu nome é Larissa Nascimento, né? Sou advogada criminalista. Meu Instagram é @LarissaNascimentoADV. E quem quiser tirar qualquer dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro dentro desse âmbito criminal, que é a minha área de atuação, e principalmente na defesa das mulheres, né? Nessa parte de violência doméstica, quem tiver dúvida, e qualquer vítima que está aí nos assistindo também, que quiser, se achou a segurança de falar comigo, ou até com a apresentadora, ou procurar o jornal, que procure, que você vai ser bem recebido. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Obrigada, tá? Seja bem-vinda. Direitos e deveres, volta na próxima semana.